E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e nesse vídeo, valor absoluto, ou se você preferir, módulo. Nós vamos falar um pouco sobre uma definição que a gente aprende lá no fundamental, que é de distância geométrica, tá? E a gente vamos desenvolver um pouco essa ideia para falar sobre a desigualdade triangular, a famosa desigualdade triangular, que a gente aprende primeiro lá em trigonometria e depois a gente aprofunda mais no ensino superior, tá certo? Então vamos lá. O valor, a gente para começar uma teoria em matemática, a gente primeiro começa com uma definiçãozinha. Então, um valor absoluto, vamos considerar aqui um conjunto dos números reais, tá? E vamos pegar x nos reais. Então a gente escreve módulo, que é esse símbolo aqui, a gente escreve desse jeito aqui, para designar exatamente duas condições. Qual a condição? Bem, o módulo de x vai ser igual a x se o x é maior ou igual que zero. Ou seja, se eu escrevo aqui um número e o número aqui dentro é maior ou igual que zero, então eu apenas escrevo ele como sendo ele mesmo. Mas se eu pego o número e escrevo ele negativo, é a segunda condição aqui embaixo. Vamos ler aqui a segunda condição. Se o número é negativo, ó, se ele é negativo, então eu escrevo ele como sendo menos ele mesmo. Então aqui eu escrevo sendo menos 3, menos por menos dá mais, isso aqui dá 3. Por que isso? Porque o interessante do módulo, como eu falei antes, é a distância geométrica. Então, quando você pegar o módulo, você apenas está querendo saber a distância dele para o zero. E distância é uma medida geométrica positiva. Então, a gente só considera ela sendo maior ou igual que zero. Por isso que na segunda condição, quando o número é negativo, a gente bota o menos, porque menos por menos dá mais, e aí resolve o nosso problema. Tá certo? Uma observação interessante sobre o módulo é quando a gente trabalha com desigualdade. Por exemplo, a gente aprende isso aqui, acho que ou é no fundamental ou no ensino médio. Se eu pego o módulo de um número, o módulo de x mesmo, sendo menor ou igual que 4, por exemplo, isso significa que o número que está aqui dentro, tem que estar distribuído em um determinado lugar, né? Se ele é menor ou igual. Então, isso é a mesma coisa de escrever menos 4 aqui, menor ou igual que x, menor ou igual que 4. Por quê? Bem, vamos aqui desenhar uma retinha e aqui a gente vai marcar o zero, tá? Deixa eu ativar aqui o lápis. Aqui a gente vai marcar o zero e aqui o 4 e aqui o menos 4. Certo? Bem, o número, a gente está trabalhando com módulo. Então, o módulo do número que eu estou procurando, ele tem que ser menor ou igual que 4. Mas quando eu jogo o módulo em um número, qualquer número negativo fica positivo. Então, todos esses caras aqui em módulo, são menores ou igual a 4. Por quê? Vamos lá. O módulo de menos 4 dá 4. O módulo de menos 3 dá 3. E assim por diante. O módulo de 0 dá 0. O módulo de 1 dá 1. Então, todos esses caras aqui, em módulo, tem distância 4. Se você pegar uma régua aqui e medir, aqui vai dar 4. E aqui também vai dar 4. Tá certo? Então, o interessante aqui é trabalhar com distância. E a mesma coisa vale, por exemplo, se eu escrever o contrário. Por exemplo, se eu escrever em vez disso a seguinte forma: menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Isso quer dizer, isso que eu estou escrevendo aqui, é a mesma coisa de escrever que o módulo de x é menor ou igual que 3. Eu estou dizendo que x tá entre o 3 e o menos 3. Ou seja, o x em módulo tem distância menor ou igual que 3. É apenas isso, certo?
Por que eu estou falando disso? Porque no próximo quadro eu quero mostrar uma proposiçãozinha bem interessante chamada de desigualdade triangular. Então, sejam x e y números reais, então o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Isso aqui, esse fato aqui, ele é bem conhecido nosso, tá? É a tal da desigualdade triangular. Desigualdade triangular, que a gente usa sem nem perceber, tá? E a demonstração dela é bem simples. Como é que a gente faz? Bem, se eu pego x, veja, x é um número real qualquer. Se eu pego x, então x sempre está entre o módulo dele, ó. Por quê? Ora, se x for positivo, então aqui é positivo, vai dar igual, não tem problema. Se x é negativo, ele com certeza está à esquerda do seu módulo, porque seu módulo é positivo, certo? E aqui ele é menor ou igual do que menos x. O mesmo argumento. Se x é positivo, esse número aqui com certeza, esse número todinho aqui é negativo. Por quê? Porque o módulo é positivo e tem um menos lá fora. Então esse número aqui com certeza é negativo. E se esse cara aqui é negativo, aqui dentro vai ficar positivo e depois vai ficar negativo de novo, vai valer a igualdade. Bem, vale também para o y. Eu posso escrever a mesma coisa para o y. Isso vale para qualquer número real. Ele está entre seus módulos. Tá assim, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas desigualdades, tá? Eu vou somar. O que é que isso vai me dar? Bem, vamos lá. De um lado, aqui eu vou ficar com menos, vou botar um parêntese, x mais y. Botei o menos lá para fora. Isolei aqui. Beleza. Menor ou igual que o quê? Estou somando x mais y. Beleza. Menor ou igual que o quê? Estou somando esse cara aqui, então x mais y. Bem, e aqui praticamente acabou. Por quê? Porque se eu voltar no outro slide, na observação, o que é que ela vai me dizer? Se eu tenho um número, tá certo? Que está entre o negativo dele e o positivo dele, isso é a mesma coisa que o módulo está menor ou igual do que esse número positivo, tá? E vamos comparar aqui. Bem, eu tenho um número aqui, imagine esse cara aqui como sendo o meu x, só o x. Esse cara aqui sendo o 3, lá do slide anterior. E esse cara aqui, todinho, como menos 3. Então, do slide anterior, da observação anterior, o que é que a gente tem? A gente tem que o módulo de x, ou seja, o módulo do que está dentro, é menor ou igual do que o cara aqui da direita. Então, isso vale se somente se o módulo do cara do meio é menor ou igual do que o cara de fora. É a definição, né? X mais y. E aí está aprovada a desigualdade triangular. Saiu facinho, né? Usando essa continha aqui, esses dois fatos aqui, sai facinho a desigualdade triangular. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like e é isso. Valeu, galera!